Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Biologia, e vamos começar nossa aula. Então, a aula é de número 7, revisão e avaliação. Então, vamos lá. Então, vamos começar aí a nossa revisão, né, pontuando alguns conteúdos bem importantes relacionados ao estudo da vida, né? Trago aí para vocês, primeiramente, as informações sobre a célula. Qual é a sua estrutura, né, e como ela se comporta da forma fisiológica e conceitos também. Começando aí pela parte mais externa da célula, que é chamada de membrana plasmática, né, cujas características estão sendo apresentadas para vocês. Ela é formada por uma bicamada lipídica, na qual estão inseridas proteínas, né? E essas proteínas podem ser integrais e periféricas. Vamos olhar aí o esquema didático que mostra exatamente a composição dessa membrana plasmática, considerando aí que a parte superior é o espaço externo da célula e a parte inferior é a parte onde estão contidos todos os materiais que estão sendo delimitados pela membrana plasmática. E aí eu falei para vocês que existem dois tipos de proteína, né? A proteína periférica, ela justamente vai estar aí na parte mais externa, né? Ou interna, né? Na parte, vamos dizer assim, superficial, e a proteína integral ela vai ficar atravessada entre a camada bilipídica. E o que são essas proteínas, né? As proteínas integrais são aquelas que penetram na bicamada lipídica, algumas atravessam completamente a membrana, as chamadas proteínas transmembranas, né? Elas têm essa outra denominação. Já as proteínas periféricas são aquelas que não penetram na membrana, né? Fica na parte superficial, tanto na camada externa quanto na camada interna, bilipídica, e estando apenas conectadas a estruturas fracamente, né? Fracamente no que diz respeito à ligação química entre essas estruturas e a camada bilipídica. Para a gente relembrar mais uma vez, né, para vocês fixarem bem esse conteúdo, mostrando aí para vocês a proteína periférica, como eu falei para vocês, na parte mais superficial da camada, né, tanto na parte interna quanto na parte externa, e a proteína integral ela fica atravessada nessa camada bilipídica. Tá bom? Funções da membrana plasmática. A primeira é definir os limites da célula, assim como eu falei para vocês, né? Elas vão delimitar o espaço e manter toda a sua estrutura intacta interna. Ela também tem a função de garantir a proteção das estruturas da célula, do que está contido nela, permitir que as diferenças entre o meio externo e o meio intracelular sejam também mantidos. Tá bom? E, continuando como uma função da membrana plasmática, nós temos aí a função de selecionar o que entra e sai da célula, conferindo uma característica chamada de permeabilidade seletiva. Além disso, elas conseguem captar sinais externos. Sim, através de estruturas pequenas, como glicoproteínas, que fazem uma espécie de ramificação. Na verdade, são essas moléculas que vão fazendo essas ramificações externas, que vão sinalizar a estrutura ou a molécula que se aproxima da célula, permitindo ou não a entrada dela. Por isso, permeabilidade seletiva. Vamos mostrar um outro esquema didático também, falando um pouquinho dessa estrutura bicamada lipídica e relembrando aí os tipos de transportes que passam pela membrana. Nós temos aí a difusão simples, né? A difusão facilitada e o transporte ativo.
Difusão simples e difusão facilitada, elas são classificadas em transporte passivo. Há que se dizer que existe pouca ou a inexistência de uso de energia para essas duas propostas aqui, né? A difusão facilitada com pouca energia e a difusão sem nenhuma. Aonde realmente vai haver um gasto expressivo de energia em formato de ATP, que é adenosina trifosfato, vai ser no transporte ativo, como acontece com a bomba de sódio e potássio, por exemplo, tá bom? Mas também temos uma outra forma como é que eu posso dizer, de fluido, de passagem de fluido, que acontece aí na membrana plasmática, chamado de osmose. Então, o que é a osmose? Quimicamente falando, é quando a água que está num local menos com substâncias em menor quantidade, menos concentrada, passa para o outro local onde tem mais substâncias. Ou seja, ocorre um processo de atração aí entre essas moléculas. A água ela vai buscar reação química com substâncias onde elas estão mais concentradas, tá bom? Então, a osmose está ligada aí com essa forma que a água se desloca entre a membrana, considerando nesse esquema aí que a membrana plasmática é essa plaquinha verde aí nos dois tubos, tá bom? Num lado, a água está em quantidade igual, né, como vocês estão vendo aqui no nosso esquema, nivelado aqui no nosso esquema didático. Nós temos aqui certas substâncias em concentrações diferentes, né, num lado é menos e no outro é mais, e a água ela vai buscar, né, fazer essa passagem para o local onde tem uma concentração maior de substâncias, por conta dessa afinidade, né, dessa atração química que está ocorrendo aí. Então, é um processo bem natural, né, ocorre quase zero aí de gasto de energia no saldo, inclusive ela é classificada como um processo que não ocorre o gasto de energia expressivamente, e aí estão os tipos de transporte que acontecem na membrana plasmática. Tá? Considerando aí que nós estamos vendo a célula, vamos falar um pouquinho sobre uma estrutura bem importante que é o citoplasma. O citoplasma, no nosso esquema aí didático, é o citoplasma de uma célula animal. Observem o aspecto dessa célula, ela é ligeiramente arredondada, né? E possui um núcleo bem definido, isso que caracteriza aí a célula animal. E tem também algumas estruturas pequenas, como vocês estão observando aí, com nomes bem peculiares, né? O complexo de Golgi, os lisossomos, os ribossomos, o retículo endoplasmático, a mitocôndria e os centríolos. Mas na parte central aqui nós temos o núcleo, né, definido pela membrana nuclear, onde está contido o seu material genético. Então, essa parte aqui, olha, onde estão contidos as organelas, é chamada de citosol, né, o meio onde eles estão dispersos, tá? E todo esse espaço aqui é chamado de citoplasma, tá bom? Todo esse espaço aqui que compreende entre a membrana plasmática e até a membrana do núcleo, e tudo que está contido dentro dela é o citoplasma. Então, o citoplasma é esse espaço intracelular das células eucariontes, né, que representa a região entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear. Né? Esse citoplasma ele vai abrigar o citoesqueleto e as organelas que vocês estão vendo aí no esquema, e geralmente possui ainda também na sua composição proteínas, lipídios e pigmentos também. Para diferenciar a célula animal da célula vegetal, trago aí para vocês um outro esquema didático, onde vocês podem observar duas situações. Primeiro, o formato ligeiramente poliédrico da célula vegetal, por conta da presença de uma outra estrutura chamada de parede celular, que vai conferir uma certa rigidez, as células vão ficar justapostas no tecido vegetal, né, formando essa aparência
poliédrica. E também tem duas estruturas que vão diferenciar a célula vegetal do animal, né, que são o cloroplasto, presente na célula vegetal, responsável por uma atividade metabólica muito importante, e o vacúolo. Assim, vocês têm aí, basicamente, a diferença entre uma célula e outra, uma célula animal e uma célula vegetal. Esses cloroplastos, né, que fazem parte da classificação dos plastos, eles são organelas presentes apenas em células vegetal e em algas também. E podem ser classificados em 3 tipos, né? Além do cloroplasto, nós temos os leucoplastos e os cromoplastos. Enfim, nós temos aí a presença dessas duas estruturas importantíssimas para as células, para a nossa compreensão do estudo da citologia. E aí eu trago para vocês, já que estamos falando de citologia e vida, já pararam para pensar aí na questão da origem dessa vida, já que a gente está falando de célula? Imagine você viajar no tempo e tentar entender como é que se formou o primeiro ser vivo. Então, nós temos aí as teorias de Oparin e Haldane, né, que são consideradas as mais aceitas, né, é considerada a teoria mais aceita sobre a explicação da origem da vida. E naquele ambiente inóspito, onde tinha ação de raios e radiação ultravioleta, é que se propôs, dentro da teoria deles, a formação desses primeiros indivíduos, dentro de um espaço chamado de sopa primitiva. A gente vai entender um pouquinho, né, observando uma animação. Então, observem aí o desprendimento de gases a partir da atividade vulcânica, as descargas elétricas oriundas aí das nuvens. Esse é o ambiente inóspito daquele momento, né, da Terra primitiva. Através da ação dessas duas situações, né, dos átomos presentes, das moléculas presentes, mais a descarga, começa a se formar moléculas orgânicas, né, simples e depois grandes, e posteriormente os coacervados, que em um momento de organização, de nível de organização de estrutura, se tornaram moléculas mais complexas, como o RNA, e depois, né, evolutivamente falando, nós temos aí a célula. Esse tipo de transformação, esse tipo de evolução que ocorre dentro da teoria de Oparin, ocorre em eras geológicas. Tá? O tempo é muito espaçado entre a composição de uma estrutura, né, e outra. No esquema que nós vimos aí, não aconteceu da noite para o dia, trocando em palavras mais simples. E para tentar confirmar esse experimento, vieram mais 2 pesquisadores, posteriormente, para explicar um pouquinho da teoria de Oparin e Haldane. Foram eles o Miller e o Uren. Então, o experimento deles constituiu basicamente em simular as condições primitivas da Terra, né, postuladas por Oparin e Haldane. E criou-se, então, um sistema fechado, sem oxigênio, onde se inseriam os primeiros gases atmosféricos que nós vimos naquele esquema lá da atividade vulcânica, o hidrogênio, a amônia, o metano e vapor de água. E observem aí, não tinha oxigênio presente na atmosfera, tá bom? Então, esses 2 pesquisadores aí, um era estudante de química e o outro, né, era o seu professor. Eles eram pesquisadores da Universidade de Chicago, e desenvolveram um aparelho que simulava essas condições hipotéticas da Terra primitiva. E, com sucesso, eles obtiveram a confirmação, né, da proposição de Oparin e Haldane. Então, através desses experimentos, né, eles jogaram descargas elétricas dentro das estruturas químicas, né, do hidrogênio, da amônia, por exemplo, que ocorriam naquela época. Isso tudo é uma simulação dentro de um laboratório. E aí eles conseguiram obter as primeiras moléculas, né, a primeira célula primitiva, que é chamada de coacervado. E isso aconteceu após 1 semana. Tá? E como seria o esquema desse experimento, né, que eles recriaram em laboratório? Vamos ver aí essa imagem didática mostrando para vocês. Nós temos aí
a vidraria simulando, né, o calor simulando a atividade vulcânica, as descargas elétricas e essa reação química formando as primeiras moléculas mais complexas, até formar a estrutura que era muito parecida com a teoria de Oparin e Haldane. E essa estrutura, né, molecular, ela foi coletada aqui e observada em microscópio, e aí eles conseguiram provar essa teoria do Oparin e Haldane. Então, vamos para outra explicação sobre a origem da vida, que são as teorias aí da hipótese heterotrófica e autotrófica dos seres vivos, né, dessa origem da vida dos seres vivos. Fazendo uma comparação rápida, né, a teoria heterotrófica afirma que os primeiros seres vivos que surgiam do planeta eram organismos heterotróficos, né, organismos que não conseguiam produzir o seu próprio alimento. Em contraposição, a teoria autotrófica afirma que os primeiros seres vivos que surgiram em nosso planeta eram capazes de produzir o seu próprio alimento. Seguindo aí a ideia de fazer a comparação entre uma teoria e outra, na hipótese heterotrófica, os indivíduos realizavam a produção do seu próprio alimento através do processo de fermentação, né? E na hipótese autotrófica, acontecia através da quimiossíntese, isso num processo evolutivo, porque na teoria heterotrófica, eles não conseguiam obter o seu próprio alimento, mas depois evoluíram para um indivíduo que fazia a fermentação. Continuando aí, os primeiros heterotróficos possuíam metabolismo anaeróbico, ou seja, obtinham energia a partir de reações que não utilizavam oxigênio. Em contraposição, na outra hipótese, ocorria o processo da fotossíntese. Então, os heterótrofos, como eu falei, não sintetizavam o seu próprio alimento, depois evoluíram para espécies para indivíduos que conseguiam fazer a fermentação, e na autotrófica faziam a síntese do seu próprio alimento, através da quimiossíntese. Então, aí nós vimos algumas teorias para explicar um pouquinho sobre a origem da vida, sempre lembrando que a gente usa como exemplo aí indivíduos unicelulares, né? Indivíduos extremamente simples. E vamos falar um pouquinho sobre classificação de seres vivos, já que a gente está falando da origem da vida e em algum momento ocorreu uma diversidade muito grande no planeta, permitindo aí essa diversidade e a necessidade de fazer uma classificação. Né? Essa classificação é um sistema que organiza os seres vivos em categorias, agrupando-os de acordo com suas características comuns, bem como por suas relações de parentesco evolutivo. Né? Essa classificação, né, é usada a nomenclatura científica para ela, que facilita a identificação dos organismos em qualquer parte do mundo. Tá? E para a gente entender um pouquinho aí das categorias taxonômicas existentes, nós temos aí de baixo para cima, né, nessa pirâmide representada, as categorias, a espécie, o gênero, a família, a ordem, a classe, o filo, né, ou divisão, e o reino, que é a ponta, né, a ponta da classificação desses grupos maiores. Então, para a gente entender um pouquinho sobre as categorias, a diversidade, tudo isso, teve um pensador muito importante, né, para falar um pouquinho sobre essa diversidade, chamado de Charles Darwin. Ele propôs a teoria da evolução das espécies, né, uma teoria muito importante, né, para o meio da ciência, e trago aqui para vocês informações importantes sobre a evolução humana em específico, que corresponde ao processo de mudanças que originou os seres vivos, os seres humanos, e os diferenciou como uma espécie. Então, Charles Darwin ele foi o primeiro a propor essa questão, né, essa relação de parentesco de espécie humana com outros macacos, né, os antropóides. E através de estudos de fósseis, de vestígios fósseis, foi permitido, por exemplo, fazer um mapeamento, né, e dessa evolução.
como vocês podem ver aí nesse esquema didático. Nós temos aí formatos de crânios diferentes. Da esquerda para a direita, a leitura é feita em processos evolutivos, onde na parte da direita inferior nós temos aí a presença do Homo sapiens, ou seja, a espécie a qual pertencemos. E durante essa evolução aí nós temos exatamente 15 integrantes. Com o passar do tempo, entretanto, né, para falar um pouquinho sobre essa evolução, foi utilizado aí o macaco, né, um primata, e o ser humano no processo evolutivo, onde essa imagem começou a ser lida de maneira incorreta, e é comum vermos ela sendo utilizada para ilustrar também o processo de transformação do macaco em humano, o que é errôneo, né, passando a ideia de que há uma hierarquia entre os seres vivos, na qual alguns organismos são simples e outros sofisticados. Mas essa imagem aí ela já caiu por terra, e hoje a gente sabe que o ancestral que originou o ser humano não foi o mesmo, não foi o macaco, né, o ancestral do macaco. Para que fique bem clara aí a questão do processo evolutivo da espécie humana. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.